Olá, eu lhes dou as boas-vindas ao Doutor Tenedor. E hoje eu quero falar sobre um artigo muito interessante publicado por mim e por uma equipe de pesquisadores maravilhosos lá da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Ele é um estudo que avaliou os sinais e sintomas da erupção dentária, da primeira erupção. Tratou-se então de uma meta-análise. Esse estudo é tão importante, tão relevante, que apesar da nossa temática aqui ser sobre DTM e dor orofacial, eu queria discutir um pouco ele com vocês, apesar de ele ser um pouquinho diferente. Só lembrando que eu vou disponibilizar aqui o QR Code para vocês conseguirem acessar esse artigo, afinal, todos os artigos que a gente discute aqui são de free access, ou acesso livre para toda a população, para toda a comunidade. Então aqui você consegue acessar esse artigo e ler junto comigo. O que a gente veio fazer nesse trabalho? Qual foi o objetivo desse trabalho? Esse trabalho objetivou avaliar a ocorrência, a frequência de sinais e sintomas locais e sistêmicos durante a primeira erupção dentária. E como que foi feito esse trabalho, então? Foi uma revisão sistemática com meta-análises. O método desse trabalho, como que foi feito? Então, como uma boa revisão sistemática, ela seguiu os guidelines do PRISMA, que é esse relato feito aqui, tá? O protocolo foi registrado também no Próspero, segundo esse número aqui. O que foi necessário para a inclusão dos artigos nessa revisão sistemática? Então, buscou-se estudos observacionais, onde avaliou-se a ocorrência local e sistêmica de sinais e sintomas durante a primeira erupção dentária. Então, quando o bebê, a criança, está começando a ter a erupção dentária, ali entre 0 a 36 meses de idade, o que essa criança tem? Ela tem febre, ela tem... ela baba, ela tem irritação gengival, é isso que a gente veio saber nesse estudo. Então, lembrando que a erupção dentária, ela tinha que ser avaliada por um exame clínico ou por um questionário Então, os sinais e sintomas locais foram avaliados ou por um exame clínico ou por questionários diretamente aos pais, tá? ou aplicado por profissionais de saúde. Os sinais e sintomas, isso é muito importante, foram todos relacionados à erupção do dente, tá? Como, por exemplo, perda de apetite, diarreia, febre, inflamação. Todos esses vão ser destacados aqui no trabalho. Como critério de exclusão, nas fases que a gente avaliou da revisão sistemática, então crianças acima de 36 meses de idade, revisões, cartas, abstratos de congressos foram excluídos, pacientes com síndromes genéticas também foram excluídos, estudos em quais a amostra incluiu a erupção dentária não espontânea, ou seja, muitas vezes onde a erupção era forçada ou era feito um corte na gengiva para forçar a erupção dentária. Esses tipos de estudos foram excluídos. Também foram excluídos estudos em que a erupção dentária não era o outcome principal. Um ponto importante nessa revisão sistemática é que foi excluído um critério muito importante, é que o exame clínico teria que ser feito por um profissional da saúde. E foi excluído aqui o exame clínico que não foi feito por um profissional da saúde, para ter uma avaliação muito mais precisa. Essa revisão sistemática ela buscou várias bases de dados, como LILAC, PubMed, ProQuest, ProQuest Dissertation and Thesis, uma base de dados da literatura cinzenta, Scopus, Web of Science e assim várias outras. O Google Scholar e assim vai. E aí fizemos uma seleção de duas fases. Eu quero mostrar para vocês a figura que mostra então essa seleção. Aqui, opa. Deixa eu ver se eu acho ela para vocês. Cadê essa figura, gente?
Tinha visto ela há pouco. Aqui. Perfeito. Figura de inclusão e seleção. Então foi feita a busca e chegou a 1.318 artigos, 116 do Lilac, 5 do ProQuest, 749 do PubMed, 312 do Scopus, dando um total de 1.179. Desses 1.179, 65 artigos foram selecionados, após a remoção de duplicados e feita a fase 1 de títulos e resumos. 65 foram para a fase 2, onde esses 65 artigos teriam que ser lidos na íntegra, o PDF completo desse artigo. Vieram mais alguns estudos da lista de referências e do Google Scholar, e chegamos a 75 artigos para serem lidos por completo. Desses 75 artigos, chegamos 16 para análise qualitativa e 8 para a meta-análise, que foi incluída nesse trabalho. Então, em relação aos sinais e sintomas da erupção dentária, o que a gente chegou como conclusão? A gente fez uma meta-análise muito interessante, mostrando assim, todos os 8 estudos aqui que a gente incluiu, toda a população da amostra, veja essa tabela aqui, essa figura aqui. Isso é uma figura já de meta-análise, isso é um gráfico de floresta, forest plot. Então tem toda a população da análise, totalizando 3.506 crianças. Aí que é o legal de uma revisão sistemática, onde a gente conseguiria um estudo com tamanha população assim. É bem difícil, né? E aqui a proporção de sinais e sintomas de cada um dos artigos. Fizemos uma média ponderada, levando em consideração o tamanho da amostra. O nível de inconsistência deu bem alto, deu de 98%. Então a gente considera que, estatisticamente, o efeito randômico. Então deu 70%. Ou seja, de todas as crianças, de 3.506 crianças avaliadas, a prevalência de sinais e sintomas na erupção foi de 70%. Então, quando a criança está nascendo dente, a chance é de 70% delas terem algum sinal e sintoma. Aqui é o gráfico de floresta, o gráfico com diamante, mas o dado importante está aqui. 70% das crianças que estão tendo erupção dentária vão ter algum tipo de sinal e sintoma. E quais são esses sinais e sintomas? Vem um aqui. Os sinais e sintomas são todos datados nessa tabela, nessa figura. E nessa figura tem cada uma delas, e cada uma desses sinais e sintomas é uma meta-análise diferente. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meta-análises diferentes para formar essa figura. O sinal e sintoma mais comum foi a irritação gengival, com aproximadamente 84 a 85%, seguido de irritabilidade, depois de drooling, que é babar, né, salivação excessiva, sugar o dedo, perda de apetite, aqui com aproximadamente uns 35 a 40%, sono agitado, nariz escorrendo, febre ali com 24 a 25%, diarreia, facial rash, o rosto vermelho, e vomição com ali 5%, bem 1, 2%. Então isso mostra quanto de sinais e sintomas que a criança pode ter. E o mais comum deles é a irritação gengival, seguido de irritabilidade e depois de babar, né, ou de muita salivação. Um outro ponto importante dessa revisão sistemática foi a febre. A febre não foi tão encontrada, chegou a 1 a cada 4 crianças, 25% aproximadamente. Mas olha que ponto interessante, quando a gente analisa a febre ou analisa a temperatura, a gente consegue ver que essas crianças que estão tendo erupção dentária, elas estão tendo um aumento de temperatura, a temperatura está alta aqui para essas crianças, né? Mas ela não chega a caracterizar febre. As referências estão aqui, para a febre. Então tem um aumento de 36, 37, mas não caracteriza febre. Então esse foi um outro resultado super importante desse estudo. E como finalização, como conclusão, então o que a gente viu baseado na literatura e na evidência disponível? Que existem sinais e sintomas, são comuns durante a erupção. A irritação gengival, a irritabilidade e o drooling, que é
babar, né, são os mais comuns. Para a temperatura corporal ou a febre, foi possível avaliar que a erupção dos dentes descidos está associado com um aumento na temperatura, mas isso não foi caracterizado como febre. Certo? Então vamos voltar aqui para a página inicial, só para mostrar para vocês, de novo, esse trabalho, sinais e sintomas da primeira erupção dentária. Esse trabalho foi ricamente feito, maravilhosamente feito, foi orientado aqui pela professora Michele Bolan, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e também contou com vários outros pesquisadores incríveis lá da universidade. Então eu espero que vocês tenham gostado e se interessado. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail ou me mandar uma pergunta pelo direct. Muito obrigado.